Glória a Deus. Eu vos saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podemos assentar. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo de número 15. Terça-feira, culto de exposição da palavra de Deus, a qual nós já decorremos aí, passamos por todos os capítulos do livro do profeta Daniel, e agora nós chegamos nas 40 parábolas de Jesus. Quando nós falamos de exposição, nós falamos de mensagem detalhada da palavra de Deus, um pouco mais detalhada. E como nós somos pentecostais, eu sempre procuro trazer de uma forma bem pentecostal, para nós não ficarmos aí, cairmos no sono devido a ter essa riqueza de detalhes, e às vezes nós cansamos quando trouxemos bastante explicação, mas quando nós juntamos aí a explicação e o modelo pentecostal, não fica um culto cansativo, amém? Livro de Lucas, capítulo de número 15, vamos ler do versículo 11 em diante. Uma parábola bem conhecida. Irmãos, toda terça-feira ficou encarregado de contar uma parábola, mas estas parábolas são 3 parábolas. Para entendermos o que o Senhor Jesus queria dizer, nós vamos decorrer as 3 parábolas e vamos aí começar pela última, amém? Versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher-se o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse-lhe: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço necessidade? E levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu ao seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lo, e põe um anel na mão, e alparca nos pés, e trazei um bezerro cevado, matai-o e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, estando no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se, ou foi achado.
Irmãos, quando nós falamos da parábola do filho pródigo ou do filho perdido, para nós entendermos essa parábola, nós temos que falar também acerca das outras parábolas. Sempre quando eu vou fazer uma interpretação de algum texto, eu sempre fico na minha cabeça quem falou, para quem falou e por que falou, ou quem escreveu, para quem escreveu ou por que escreveu. Quando nós seguimos essa regrinha, quem falou e por que falou, nós começamos a entender para quem Jesus estava falando, por que ele estava falando aquela mensagem. Se vocês forem para o versículo de número 8, vocês vão ver, ou que dá de entender que é uma continuação. Quando nós vamos para o capítulo 15, versículo de número 1, para a parábola da ovelha e da dracma perdida, ou melhor, a parábola da ovelha perdida, quando os irmãos leiam o capítulo 15, vai estar escrito assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir a sua palavra, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele propôs uma parábola dizendo, ou seja, irmãos, os pecadores ali e os publicanos, que eram cobradores de impostos, eles estavam todos reunidos com Jesus para ouvir a palavra de Deus. No versículo 1, no versículo 2 diz o quê? Que os fariseus estavam ali à porta, e os fariseus ali, como sempre, eles murmuravam porque Jesus recebia pecadores, porque Jesus recebia publicanos, porque Jesus ali se assentava com aquelas pessoas ali que muitas vezes era mal vista pela sociedade, já que os fariseus seguiam ali o livro da Torá, eles faziam ali todos os seus ritos mosaicos, todos os mandamentos que Moisés tinha dado, eles ali seguiam ali à risca. E só que os fariseus, eles rejeitavam os pecadores, os publicanos, os bêbados, as prostitutas, eles rejeitavam todos os outros tipos de pessoa que não seguiam a sua doutrina. E quando Jesus se reúne com aquele povo, eles ficam ali de fora, os fariseus de fora, os pecadores e os publicanos vinham ouvir a palavra de Deus. E quando Jesus vê aquela cena, vê os fariseus do lado de fora, vê os publicanos e os pecadores aqui, ele começa a contar parábolas, lembrando que ele contou 3 parábolas. A primeira é da ovelha perdida, que no versículo 4 diz: quem o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando a põe sobre os seus ombros gostoso, e chegando em casa convoca os amigos, os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, por mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Para entender essa parábola, vamos lá para o Oriente Médio. Como era o Oriente Médio? Os irmãos que conhecem a história de Davi sabem que Davi era pastor de ovelhas, mas Davi não era dono das ovelhas, pois as ovelhas eram do seu pai. A maioria dos pastores daquela época, eles não eram o dono das ovelhas. Por isso nós vemos a preocupação desse pastor. Quando as ovelhas ali, uma se perde, era responsabilidade daquele pastor, ele dá a sua vida, ele ia atrás daquela ovelha, e quando ele achou aquela ovelha, ele coloca no seu ombro, e ele vem com grande alegria. Quando nós lemos essa passagem, e não vamos por Oriente Médio, talvez pensamos: não, peraí, essa ovelha é do pastor, então se ele perdeu só uma, ele ainda tem 99, então nós não entramos na mensagem assim, não faz tanto sentido. Mas quando nós vamos por Oriente Médio, nós vemos ali a função de pastor de ovelhas, que eram poucas, muitos não queriam fazer aquilo. Veja que Davi era o menorzinho da casa, o mais franzinho, sobrou para ele, era uma função que as pessoas não queriam. Então quando esse pastor, ele perde aquela ovelha, ele tem que dar a sua vida ali para procurar aquela ovelha, porque se ele não volta com aquela ovelha, ele ia ficar mal afamado, e se ele não acha essa ovelha, ele fica afamado, mal afamado com os outros patrões, e ele não consegue achar outro serviço. Por isso que quando ele perde uma ovelha, ele volta, ele coloca no ombro
irmão dele, e ele, quando traz aquela ovelha ali, junta com as outras 100, ele chama os amigos, ele chama todo mundo, e no versículo 7 digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí Jesus, ele sai daquele contexto do Oriente Médio e ele traz essa parábola para ele, mostrando acerca do arrependimento daquele que não conheceu ainda o seu caminho, aquele que não conheceu a sua palavra. O Senhor Jesus ali estava mostrando para os fariseus que estavam olhando de fora, que o Senhor Jesus, quando ele busca alguém que se perdeu, quando ele busca alguém que está lá fora, há uma alegria grande no céu, e aquela alegria ali é tamanha, que o Senhor ele chega a dizer que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, por mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, por mais que talvez algum dia da nossa vida nós venhamos nos afastar do Senhor, ou talvez estejamos afastados do Senhor, o Senhor Jesus ele te recebe, e o Senhor Jesus, quando ele vê você reunido com a igreja, com os irmãos, quando ele vê aquela ovelha que voltou para o rebanho, tem uma grande alegria nos céus. No versículo 8 vai dizer, ou, quando a palavra diz assim, ou, o Senhor Jesus ele está continuando ali uma conversa, ele está continuando aquele diálogo, e aí fica como? Ali os publicanos, os pecadores ouvindo a palavra, creio eu que a palavra estava entrando no coração dos publicanos, dos pecadores, e eles olhando e vendo, peraí, eu ainda tenho uma chance. Essa palavra ela está sendo para mim, essa palavra ela é para mim, está me chamando ali para me reunir com meus irmãos. Essa ovelha que se perdeu sou eu, essa ovelha que foi lá para longe sou eu preciso, e quando eu volto tem uma alegria no céu, porque o Senhor ele sabe ali que quando aquela ovelha ela vem, ela volta para o rebanho, há uma grande alegria no céu, e é muito tamanha, ela é tão grande que ela vale por mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E os fariseus ainda estão à porta, eles não entram. Os publicanos, os pecadores estão aqui. Jesus olhando para eles, no versículo 8 ele diz, ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende a candeia, vai à casa e busca com diligência até achar, e achando convoca as amigas, vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando nós vamos para a dracma era uma moeda. Essa moeda antiga era um denário. Um denário ali era equivalente a um dia de trabalho. Trazendo para nós aqui para o Brasil era cerca de quase 40 reais um denário. Quando uma mulher no Oriente Médio ela casava ali, o noivo ele dava um dote para o pai da noiva. Lembra que eu falei que nós tínhamos que ir por Oriente Médio para entender ali o contexto da parábola. Quando uma noiva ali, ela estava separada para casar com alguém, ali vinha o noivo e ele dava um dote, que era um valor de dinheiro, ele dava para o pai da noiva. E quando a noiva ali estava para casar, o pai trazia um pouco daquele dinheiro e ele ia e dava para a noiva. E a noiva ali, os irmãos ali podem até ver naquelas reportagens, naquelas matérias, principalmente os beduínos, que vocês vão ver aquelas mulheres do Oriente Médio com algumas moedas sobre a testa, sobre as roupas. Aquelas moedas era essa mesma moeda que eles davam na época aqui do casamento no Oriente Médio. Por que a mulher ficou tão preocupada quando perdia uma moeda? Se nós olharmos assim, não, mas é só uma moeda, não faz tanto sentido. Mas quando nós vamos por Oriente Médio, a mulher não era como hoje. Vivia ali um período bem machista, onde as mulheres não trabalhavam, onde as mulheres não tinham voz, e aquela mulher ali, ela dependia daquele dinheiro para sobreviver, caso algo de errado acontecesse. Irmão, se aquela mulher, ela casasse, e aquele casamento, ele não desse certo, aquela mulher tinha 3 opções. A primeira opção que ela tinha era sobreviver com aquelas dracmas, aquelas moedas ali que ela tinha, e ela tinha que sobreviver com aquele dinheiro. Segunda opção, ou ela voltava para a casa do seu pai, até o seu pai arrumar um novo casamento,
porque o casamento era arranjado naquela época. Ela voltava com aquele dinheiro lá, ou aquela mulher ia se tornar uma prostituta, ou ia mendigar, ela ia virar uma pedinte. Era a única opção da mulher naquela época. Por isso que quando ela acha aquela dracma, ela perde, ela sabia que aquele dinheirinho ali tinha grande importância para ela. Se ela perdesse aquele dinheiro ali e ela tivesse que voltar, ela ia passar muita necessidade. Lembrando que ela ou virava prostituta, ou virava pedinte, ou então ali ela tinha que sobreviver alguns dias e voltar para a casa do seu pai com um novo casamento. Por isso que quando ela perde, ela, peraí meu Deus, ela pega uma candeia, que é uma lamparina, um tipo de vela, e ela vai a casa, e ela acha que ela vai e chama as amigas, gente, vamos se alegrar, achei uma dracma. Naquela época, quando a mulher perdia uma dracma, todo mundo já ficava, meu Deus, perdeu uma dracma, e agora? Se essa mulher precisar desse dinheiro, e ninguém andava dando dinheiro nem prestando para ninguém. Lembrando que as mulheres ficavam bem recuadas, era de difícil ali acesso até outra pessoa ajudar aquela mulher. E como o casamento era arranjado, a mulher ficava distante dos seus parentes. Poucos casamentos eram ali próximos da sua família. Os irmãos que conhecem antigamente, o povo que tinha fazenda, era sempre uma longe, em outra cidade, e os casamentos eram arranjados dessa forma. Então quando a mulher, ela acha aquela dracma, ela fica tão feliz que ela chama as vizinhas, chama-lhe as amigas para se alegrar. No versículo 10 vai dizer: assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O Senhor Jesus continua reforçando acerca do arrependimento, acerca do pecador que vai até o Senhor Jesus. E quando ali o Senhor está falando aquela palavra, os publicanos estão ouvindo, os pecadores estão do lado, e os fariseus estão lá do lado de fora, achando que eu sou santo, eu sou puro demais, eu sou melhor que eles. Se eu encostar neles, eu vou ficar imundo, eu vou ficar impuro. E os irmãos podem ver até no livro de Mateus, capítulo 9, quando Jesus chama ali Mateus, ali que tinha por nome Levi também, os fariseus ficam de fora. Os fariseus começam a questionar: por que o vosso mestre, ele come ali com publicanos e pecadores? O Senhor diz no versículo 2, no capítulo 9: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa misericórdia. Quero não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então já é uma prática dos fariseus olhar para os publicanos, olhar para os pecadores ali e desprezar aquelas pessoas. E o Senhor Jesus continua no versículo 11, vai dizer: e disse. Esse disse ali é uma continuação da segunda parábola, que era da dracma. O Senhor vai contar agora a história de dois filhos. Agora ele vai entrar mais profundamente nos publicanos e nos fariseus. Aí ele conta a história de dois filhos. O mais novo pede a sua herança, ele vai para uma terra bem longe, ele gasta tudo, ele desperdiça seu dinheiro com as meretrizes. Ele conhece alguém que dá um emprego para ele, de cuidar de porcos. Ele chega ao ponto de desejar a comida que os porcos comiam, e ele fala: peraí, quantos jornaleiros são trabalhadores, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu estou aqui padecendo necessidade. Eu vou fazer assim: quando eu chegar lá no meu pai, eu vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz um com um dos teus trabalhadores, me dá um emprego. E ele vai e volta, todo sujo, acabado, mas arrependido. Era isso que o Senhor Jesus queria passar para eles: arrependimento. E eles estão indo, ele está indo, ele volta. Quando ele chega de longe ali, o pai vê ele, vai até ele, e ele fala aquilo: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faz como no teu jornaleiro. O pai já olha para ele, bota o anel, põe a chinela nos pés, mata o bezerro cevado, porque é motivo de alegria, porque esse meu filho estava morto e estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E ali eles fazem uma grande festa. Irmãos, no Oriente Médio antigo, quando um pai ali era desrespeitado pelo seu filho a ponto de pedir uma herança antes, era uma rebeldia contra o pai dele. Se ele não fosse até o filho,
aquele filho ali ele tinha que ser apedrejado, tinha que ser morto, porque ele se rebelou contra o seu pai. Quando o pai vai até o filho, ele está mostrando: eu perdoo esse filho, eu perdoo ele, eu sei que ele errou, eu perdoo ele. Vamos fazer assim, vamos colocar uma chinela nele nova, vamos vestir ele com uma roupa nova, vamos botar um anel no dedo dele, e ele vai ali e faz uma festa ali. E quando o filho vê o mais velho aquilo, ele chega: o que é isso que está acontecendo? E os servos falam: teu pai fez uma grande festa, porque aquele teu irmão que estava sumido apareceu agora. Quando ele vem até o pai dele, ele fala a seguinte coisa: pai, eu te sirvo há tantos anos, e o senhor nunca matou um bezerro para me alegrar com meus amigos. E o pai fala: filho, tudo que eu tenho é teu, e tu sempre estás comigo, mas era motivo de nós alegrar, porque esse teu irmão, ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu, ele estava longe e voltou para casa, meu filho. Irmãos, quando nós vemos o versículo 32 dizendo: mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. O Senhor estava falando: nós temos que alegrar porque esse teu irmão voltou. Quando nós olhamos para esse filho que ficou em casa e o outro que saiu, irmãos, esse estava perdido, só que dentro de casa, e o mais novo se perdeu lá fora. Sabe como que acaba a parábola do filho pródigo? No final das 3 parábolas, o Senhor Jesus apontando aí, irmãos, que o filho foi para longe e se perdeu, e o outro estava longe, estava com a cara ruim, estava ali rancoroso, porque ele não queria que o irmão novo voltasse. O Senhor acaba olhando para os fariseus, a qual estavam representando o filho mais velho, e o filho mais novo representando os publicanos e pecadores que se arrependeram. O Senhor estava ali olhando para os publicanos, mostrando que entra para dentro, é irmão de vocês também, entram para dentro. Eles estavam perdidos, mas eles estão aqui se arrependendo. Eles estavam longe, mas eles foram achados. Eles estavam mortos, mas reviveram. Com as minhas palavras que dizendo, o Senhor estava falando: venham, vocês fariseus, podem entrar, eles são seus irmãos também. Eles pecaram, mas eles agora se arrependeram, eles reconheceram. É justo nos alegrarmos, porque eles se arrependeram. Quando os publicanos vieram, os fariseus ficaram de fora. O Senhor Jesus estava mostrando: vocês todos são irmãos. Quem se arrependeu vai ter alegria no céu, tem uma grande alegria no céu, porque eles se arrependeram. Os fariseus se achavam justos, mas a palavra do Senhor disse que não há um justo sobre a face da terra que nunca erre. Então, irmãos, é necessário arrependimento. Era isso que o Senhor Jesus estava dizendo, que eles tinham se perdido. O filho mais velho se perdeu dentro de casa, e o filho mais velho se perdeu fora de casa. A parábola acaba, os fariseus do lado de fora, os publicanos ali, os pecadores ouvindo, e Jesus ali falando que ao final da parábola era motivo de alegria, de alegrarmos, porque este teu irmão estava perdido e foi achado. O Senhor estava jogando ali, irmãos, é conhecido também como parábolas de indireta, porque o Senhor estava jogando uma indireta para os fariseus, e eles, como eram homens da lei, doutores, eles entenderam que o Senhor estava falando acerca deles. E com todas essas parábolas, com toda essa sabedoria de Jesus, muitos fariseus, muitos judeus compreenderam aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo e trazendo para nós, irmãos, na aplicação da palavra de Deus. O Senhor Jesus chama todos nós ao arrependimento. Não importa qual pecado, não importa quão distante nós chegamos de Deus, Ele ainda está alegre quando você volta para a casa dele. Assim como aquela mulher que varreu a casa, achou a dracma, aquela mulher se alegrou. Assim como aquele pastor de ovelha que foi lá longe, deixou as 99 e veio com aquela no ombro, toda alegre, ele chama os amigos e se alegra desse jeito. É o Senhor Jesus. Quando você se arrepende, quando você vai para a casa dele, quando você se reúne com os irmãos, quando nós vemos o filho pródigo ali, quebrou a cara, se arrependeu, se frustrou, chorou, se sujou, mas se arrependeu, voltou para casa, irmãos. Era justo se alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quantos de nós, irmãos, um dia estávamos perdidos, um dia estávamos longe de Deus, mas
mas ouvimos uma voz lá no nosso coração dizendo: filho, volta para casa, filho, volta para casa. E você começa a lembrar de tudo aquilo que você passou de bom, quando você sentia a presença de Deus no seu coração. É a voz de Deus falando com você. A palavra do Senhor diz que o meu reino não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Esta alegria no Espírito Santo, meu irmão, é uma alegria que ela não pode ser comprada, ela não pode ser vendida, mas é uma alegria dada pelo próprio Deus a todos nós que estamos aqui, irmãos. Talvez possa estar faltando, talvez possa estar sentindo dor, talvez possa estar sentindo aquela dor na alma, aquele vazio no coração, mas essa alegria que o Espírito Santo ele dá, ele preenche todo o vazio do nosso coração. Talvez possamos estar passando por um vendaval, por uma tempestade, por um deserto, mas lembramos que o meu reino não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e no Espírito Santo de Deus. O Espírito ele vai te dar essa alegria, ele não vai te dar esse conforto, ele vai trazer essa paz para dentro da tua casa que você tanto pede para Deus. Amém, meus irmãos? Convido os irmãos a se colocar sobre os pés. Glória a Deus. Glória a Deus. Já de 40 parábolas foram 4. Glória a Deus. 36. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Eu agradeço a Deus pela presença de cada um que veio aqui esse culto nesta noite. Estamos vendo o testemunho da irmã Joselita. Continue louvando ao Senhor. A irmã Joselita chegou e falou: não, eu gosto de ficar no meu canto. Eu falei: Deus vai chamar ela para cantar. Não vou falar nada não. Quando eu vejo, toda vez ela está cantando. Ela falou: eu gosto de ficar no meu canto, ó pastor. Aí eu já fiquei assim: não vou nem chegar muito, senão ela vai correr. Agora ela canta toda vez, é desse jeito que Deus gosta. Falei: Deus vai chamar ela, mas nem precisou falar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Senhor, nessa noite para louvar e agradecer pelo Teu santo nome, ó Pai. Eu queria te agradecer, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo pão de cada dia que o Senhor tem colocado na nossa mesa, Senhor. Nós apresentamos, ó Pai, também os nossos familiares, os nossos amigos, toda a nossa família, Pai. Nós colocamos na presença do Senhor Jesus, ó Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor venha, Senhor, fazer algo sobrenatural no nosso meio, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, que todo vazio, ó Pai, que talvez possa ter sido criado no teu coração, todo vazio ali que possa ter sido tomado por algo que não parte do Senhor Jesus, seja tirado agora da sua vida, e que o que venha prevalecer dentro do teu coração seja a presença de Deus. Todo fardo que você tem carregado, que o Senhor Jesus venha carregar esse fardo junto com você. Talvez muitas vezes nós falamos: o fardo está pesado, mas é porque muitas vezes nós carregamos sozinho. Experimenta dizer: Senhor, carrega esse fardo comigo. Senhor, carrega, Senhor Jesus, porque está muito pesado. O Senhor Jesus, Ele vai carregar o fardo com você. Ô Senhor Jesus, nós te pedimos nessa noite também, e nós oramos, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos que não puderam vir no culto nesta noite, ó Pai. Por pessoas também, Senhor Jesus, que não sentem o desejo de se alimentar da Tua palavra, Senhor. Esse alimento que permanece para sempre, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, coloca neles também, Senhor, o desejo, Senhor Jesus, a fome não de carne, nem de pão, a sede não de água, mas de se alimentar da Tua palavra, Senhor, e beber da água da vida, Senhor Jesus, a água que só o Senhor Jesus pode dar. Nós te pedimos, Senhor Jesus, nesta noite também, ó Pai, que o Senhor venha colocar no coração de cada um aqui, ó Deus, o desejo de se alimentar da Tua palavra, pois o Senhor Jesus mesmo diz em Mateus capítulo 4, verso 4: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, tem vezes que você sente o combustível acabando, está na hora de recarregar com a palavra de Deus, porque se tiver palavra, você vai ficar de pé. Se tiver palavra, você vai suportar a tempestade, vai suportar a dor, ainda vai marchar em direção ao Senhor Jesus, e vai ter milagre, vai ter porta aberta, vai ter salvação, vai ter alegria.
vida, mas você precisa se alimentar da palavra de Deus. Deus sentou que alguém com alguma enfermidade seja curado no nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz que tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Você tem que crer que o milagre acontece. Você tem que crer que você vai ser curado. Você tem que crer que Deus vai trazer a paz sobre a tua casa. Você tem que crer que Deus vai operar o milagre na sua vida. Estenda as vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Está terminado no nome de Jesus. Glória a Deus.